Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta com o Jornal da Rede Alesp. Aqui informação a todo tempo para você. Fica ligadinho com a gente até as 2h30 da tarde, porque tem muita informação o tempo todo. Pois é, daqui a pouco, lá no Palácio do Governo, a gente vai seguir com a coletiva de imprensa de saúde, como falamos no bloco anterior. Eles vão atualizar aí os dados em todo o estado de São Paulo e também na capital paulista, principalmente com relação ao combate, né? E como estão os leitos em todo o estado de São Paulo, uma questão sempre muito pontual e importante das coletivas. É isso aí. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o projeto Fake News? Vamos lá. O Senado deve votar virtualmente nesta quinta-feira o projeto de combate às fake news, de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. A proposta tem 31 artigos, divididos em 6 capítulos, e propõe a criação da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. No parecer do relator da proposta, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, está previsto o cadastro de contas em redes sociais e serviços de mensagens como o WhatsApp. A exigência de identificação do usuário inclui a apresentação de documento, número de celular e até passaporte para o caso de linhas registradas fora do Brasil. Há também a previsão de multas que variam entre 5 mil e 1 milhão de reais. Vamos falar um pouquinho agora sobre saneamento básico. Ontem à noite... Bom, a gente vai falar essa informação depois, porque começou agora, então, no Palácio do Governo, a coletiva, e você vai acompanhar a partir de agora ao vivo. A gente segue, então, com imagens lá direto do Palácio dos Bandeirantes. Nesse momento, o secretário José Henrique Guerra vai começar a falar. Muito boa tarde. Estamos iniciando aqui nossa 78ª coletiva de imprensa. São 12 horas 46 minutos. São 12 horas 46 minutos. E muito obrigado aí pela presença de vocês. Muito obrigado pela presença dos repórteres e cinegrafistas que estão aqui conosco. E as emissoras que estão fazendo esta cobertura. Eu gostaria de iniciar colocando os números de hoje. Muito obrigado. Então, no Brasil, a partir de ontem, 1.188.631 casos confirmados e 53.830 casos de óbitos. No estado de São Paulo, casos confirmados 248.587 e óbitos 13.759. De ontem para hoje, nós tivemos um acréscimo de 3,9% no número de casos e de 3% no número de óbitos. Os pacientes internados somam ali em leitos de UTI 5.608 pacientes, em enfermaria 8.369 pacientes. São pacientes com casos confirmados e a confirmar. Isso levou a uma taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado de São Paulo em 65,5%, e na Grande São Paulo, 67,9%. E hoje nós temos 40.859 altas hospitalares confirmadas nos nossos serviços de saúde. Portanto, passamos aí de 40 mil pacientes internados que tiveram alta para casa. Próximo. Os números relacionados aos casos no estado de São Paulo, os 248.587, aqui neste gráfico, que é a projeção até o final de junho, estamos dentro do espectro de variação deste gráfico. Seguinte, com relação a óbitos também, esses 13.759
estão dentro do espectro de variação. E aproveitando, nos solidarizando com as famílias que perderam seus entes queridos nessa epidemia muito avassaladora que nós temos aqui no Estado. Esses são os números que eu queria apresentar a vocês. E em seguida vou pedir para o Dr. Paulo Menezes fazer os seus comentários a respeito também de um projeto de voluntariado que temos para os nossos hospitais próprios. Muito obrigado, secretário. Boa tarde a todos. A Secretaria de Saúde e suas unidades têm recebido uma procura grande de pessoas interessadas em contribuir para esse enfrentamento da pandemia de diversas formas. E, a partir dessa demanda, foram organizados 2 projetos chamados, que é o do Voluntários da Saúde. São projetos que vão acontecer nos hospitais da administração direta da Secretaria de Saúde. O primeiro deles, o próximo, por favor, é um projeto dos hospitais da administração direta da Grande São Paulo e Santos. É um projeto para voluntários acadêmicos da área de ciências da saúde. Podem ser candidatos tanto estudantes de cursos dessas áreas, como graduados nessas áreas da saúde, que tenham de 18 a 59 anos. Eles irão atuar, aqueles que se candidatarem, vão atuar junto às áreas correspondentes da sua formação nos hospitais listados ali à direita. São 420 vagas, 30 vagas por unidade, nos 13 centros. Não são só hospitais, incluem também o Instituto do Fulutz, a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária e o Centro de Referência e Treinamento de CRT-AIDS. As áreas são diversas, da assistência social, biologia, biomedicina e assim por diante, e os voluntários, então, podem trabalhar com os profissionais das respectivas áreas. Os interessados devem entrar no site www.saude.sp.gov.br e fazer a sua inscrição na área e no serviço de interesse. Próximo, por favor. O segundo projeto é um projeto para voluntários gerais, também pessoas interessadas de 18 a 59 anos, que irão participar em diversas atividades, como receber e entregar materiais, recepção e atendimento, call center, orientar usuários e atividades administrativas. Os hospitais que vão participar estão também listados, são 10 hospitais, com 30 vagas por unidade, no total de 300 vagas. E os interessados podem, então, se inscrever também no mesmo site, para escolhendo qual a unidade de interesse. Então, acho que esse era o anúncio aqui. Muito obrigado, secretário. Por favor, divulguem, e todos aqueles que estiverem interessados serão muito bem-vindos nesses 2 projetos que atingem os profissionais de saúde e também pessoas interessadas na atividade de voluntariado. Por favor, Dr. João Gabardo, seus comentários e sua fala. Boa tarde. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos os presentes e quem está assistindo à entrevista coletiva. Meu comentário hoje é a respeito de uma das perguntas feitas nas últimas coletivas, sobre como é que nós estávamos monitorando este movimento que a gente repetidas vezes tem falado, de redução
na velocidade da transmissibilidade da doença na capital do estado e o aumento que vem ocorrendo no interior do estado. Então, vamos lá. Aquele número lá, 113.261, a cor roxa, são os dados da capital. Então, até ontem nós tínhamos 238.882 casos no estado de São Paulo. Desses 238.000, 113.261 casos ocorreram na capital. O interior do estado, ontem, já apresentava 125.561 casos. A segunda informação, referente ao número de óbitos, é bastante significativa, porque ontem o número de óbitos cumulativo em todo o período da pandemia, a capital apresentou 6.675 e o interior do estado ultrapassou este número, com 6.677 óbitos. Como que a gente percebe essa movimentação, essa migração, essa desaceleração na capital e o aumento esperado no interior? Vejam a incidência de casos na capital. Nós tínhamos ontem 9.244 casos confirmados para cada 1 milhão de habitantes na capital, enquanto que no interior nós temos 3.729 casos confirmados para cada 1 milhão de habitantes. A diferença é muito grande nesta taxa de incidência de casos quando comparado o interior com a capital. Isto nos leva a acreditar e projetar o aumento significativo que nós teremos no interior do estado, porque a tendência é que essa incidência, essa diferença na incidência, deva reduzir. Ela já reduziu bastante. Só para ter uma ideia, no início, lá por abril, dia 10 de abril, ali o gráfico mostra dia 11 de abril, a diferença na incidência de casos da capital para o interior era de 8,6 vezes maior. A capital tinha quase 9 vezes mais casos confirmados que o interior. Essa diferença, que era de 9 vezes, caiu na data de ontem para 2,5. Então era 7,3, caiu para 2,5. Em relação aos óbitos, a mesma situação. Nós tínhamos na capital 544 óbitos por 1 milhão de habitantes. A incidência de óbitos no interior é de 198. Vejam a diferença, 544 para 198. Lá em 11 de abril, nós tínhamos 9 vezes mais óbitos. Essa taxa por 1 milhão de habitantes era 9 vezes maior na capital, e ela caiu na data de ontem para 2,7. O gráfico também mostra isso. Então, é esperado, os dados apontam para isso, essa desaceleração no número de óbitos e no número de casos confirmados. Obviamente que nós temos que retirar daí o aumento de testagem, né, por exame sorológico, porque isto pode influenciar no aumento do número de casos, mas quando se faz a limpeza desses dados, retirando os resultados correspondentes ao exame sorológico, essa taxa de transmissibilidade, ela tende a reduzir bastante na capital, assim como a gente imagina, no nosso cenário está previsto o aumento nos dados do interior do estado. Era isso, secretário, que a gente queria mostrar nesse comentário. Muito obrigado, doutor João Gabardo, pelos esclarecimentos a respeito desta relação óbito-caso interior e capital. Por favor, doutor Carlos Carvalho, seus comentários. Obrigado, secretário. Boa tarde a todos. Vamos aproveitar esse momento para comentar 2 fatos positivos.
na data de ontem para hoje, tem duas condições que eu queria comentar. Primeiro, relacionado ao Hospital das Clínicas, instituição da qual eu faço parte, que desde o dia 30 de março, quando montou a sua estrutura Covid, progressivamente atingindo 300 leitos para UTI e 500 leitos para pacientes graves que precisam de internação, precisam de algum suporte ventilatório, mas não necessitam de terapia intensiva, passaram pelo hospital mais de 3.170 pacientes. E de ontem para hoje, ontem na realidade, recebeu alta José Batista de Almeida, que era diretor do serviço da divisão de arquivo médico do hospital, onde ele trabalha há mais de 28 anos. É um funcionário bastante popular, bastante querido no nosso hospital, e ele conseguiu se recuperar e ter alta depois de 45 dias de internação, sendo 41 dias em terapia intensiva. Então, estamos muito felizes, todos nós, funcionários e colegas do HC, por esse sucesso na alta do José Batista. E um outro fato bastante positivo que queríamos chamar a atenção é o ocorrido no Hospital de Campanha do Ibirapuera. Esse hospital iniciou seu funcionamento em 1º de maio, por lá já passaram mais de 1.370 pacientes e de ontem para hoje ocorreu a 1000ª alta. 1000 pacientes que estiveram lá internados, que receberam alta, que se recuperaram e puderam voltar para casa. Então eu queria chamar até um pequeno vídeo que mostra a alta da paciente Terezinha, que na segunda-feira vai completar 70 anos de idade e vai poder comemorar junto com seus familiares. Então, é muito emocionante, é muito bom compartilhar esses momentos onde um indivíduo, um paciente que esteve numa situação crítica, consegue se recuperar. É uma vitória para ele e para a sua família, assim como para toda a equipe assistencial que trabalhou no cuidado desses pacientes. Obrigado, secretário. Obrigado, Dr. Carlos Carvalho, presidente, coordenador do Centro de Contingência do Estado de São Paulo. Acho que uma situação de grande emoção e de vitória, vamos dizer assim, que o Estado tem com relação ao enfrentamento desta epidemia. 2.000 casos num, 1.000 casos no outro. Muito obrigado, Dr. Carlos. Por favor, Dr. Marcos Vignoli, secretário de Estado do Interior, por favor. Obrigado, Dr. German. Boa tarde a todos. À medida que o Covid-19 vai tendo no interior um impacto mais forte, se torna cada vez mais contundente a ação dos gestores municipais. Aqueles gestores que, ao invés de atuarem com populismo, atuam com a técnica, com a ciência e com responsabilidade através desse enfrentamento que nós estamos fazendo aqui no estado de São Paulo. Então, queria aqui cumprimentar os mais de 50 prefeitos que nesse período tomaram a medida de aumentar as restrições nas suas cidades, vendo a lógica local, a necessidade local e produzindo então um resultado impactante para a sua cidade. Em nome de 5 cidades que fizeram isso nessa semana: o município de Bauru, o município de Rio Claro,
de Mogi Guaçu, de Campinas e de Sorocaba. Então, os bons exemplos devem ser exaltados. Os prefeitos e os gestores, de modo geral, têm buscado melhorar cada vez mais o combate no seu município, e esses exemplos administrados por essas cidades, e as mais de 50 cidades que fizeram isso ao longo da última semana, merecem o nosso cumprimento. Eu queria aqui, rapidamente, falar um pouquinho sobre o trabalho que o governo do Estado fez durante esse período, no que tange à distribuição de EPIs. Vamos lembrar, no início dessa pandemia, a dificuldade das prefeituras adquirirem os EPIs, desde os mais básicos, como álcool em gel, máscaras, luvas, aventais, e de como nós avançamos nesse período. O governo do Estado investiu mais de 60 milhões de reais em EPIs, e só o sistema prisional aqui do Estado de São Paulo produziu 3,7 milhões de máscaras, 25 mil aventais e 10 mil protetores faciais. Todos esses EPIs distribuídos aqui na nossa rede estadual, e também agora anunciando hoje a distribuição de 2 milhões de máscaras N95, que é a máscara utilizada nas UTIs, e 1,5 milhão de máscaras cirúrgicas para os hospitais públicos e os filantrópicos Santas Casas de todo o interior do Estado de São Paulo. Então, à medida que o Covid vai se tornando mais contundente no interior, o Estado apoia também com esses equipamentos 3,5 milhões de máscaras sendo distribuídos ao longo dos próximos dias nos hospitais do interior do Estado. Por favor. Também, atualizando, na última segunda-feira, nós apresentamos aqui, corroborando com o que disse o Dr. Carlos Gabardo, agora há pouco, João Gabardo, perdão, de que o Estado de São Paulo agora, no acumulado de 75 dias, ultrapassou em número de óbitos a capital, o interior do Estado ultrapassou a capital em número de óbitos. E agora também a gente demonstra a aceleração em torno de novos casos. Apresentamos na última segunda-feira o crescimento de 14,5% superior na semana entre o dia 15 e 21, e nessa semana, com números do dia 21 ao dia 24, um crescimento de quase o dobro do que se deu na semana passada de novos casos no interior. Portanto, essa aceleração tem se dado em novos casos e em novos óbitos também. Nós temos aqui alertado o interior do Estado, apoiado, aumentando uma capacidade hospitalar em todo o território, são mais de 2.266 respiradores distribuídos nesse momento, e também com EPIs anunciados hoje. Muito obrigado, Marcos Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. E agora vamos ouvir Patrícia Ellen, secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, por favor. Obrigada, secretário German. Gostaria de reforçar a mensagem que foi trazida aqui, tanto pelo João Gabardo, pelo secretário Vignoli, Dr. Carlos, sobre o momento que nós estamos vivendo, né, na capital, como o secretário Vignoli já colocou, e já era esperado. Nós temos hoje o número de casos desses últimos 7 dias, com relação aos 7 dias anteriores, uma estabilidade, casos totais, incluindo o PCR sorológico, na verdade, com uma redução de 7 dias de menos 14%, né, os novos casos com relação à semana anterior, houve uma leve redução, mas vamos assumir essa estabilidade, né. Por outro lado, aqui, internações também, houve uma redução de novas internações de 7%, e de óbitos também houve uma redução de 1,5% com relação aos 7 dias anteriores. Esses dados são dados relativos ao dia 24 de junho, né? Então a gente tem esses 7 dias versus 7 dias anteriores. Amanhã, que é o dia de reclassificação no Plano São Paulo, nós traremos os números atualizados até hoje. Mas os dados comprovam de formas diferentes esta visão de estabilidade na capital. Por outro lado, um crescimento bastante expressivo no interior, de casos, né, de internações e de óbitos. Nós já havíamos falado sobre isso algumas vezes aqui, e eu finalizo a minha participação hoje reforçando que em ambos os casos, seja na capital, na região metropolitana ou no interior, nós precisamos relembrar
que a recomendação para a população em geral é a quarentena. Nós seguimos na quarentena no nosso estado e o isolamento social do dia 24 de junho comprova essa manutenção. Na capital nós temos 47%, no estado 46%. Então, finalizo com esse reforço desse pedido para a população. Estamos num momento importante, a gente manter essa estabilidade na capital e região metropolitana e conter o crescimento no interior depende muito de cada um de nós e é muito importante que a gente faça a nossa parte e volto aqui a fazer um apelo especial às mulheres que têm tido um papel tão importante nesse processo, de explicar para a população, para suas famílias, a importância da colaboração de cada um de nós com o distanciamento social, o respeito à quarentena e também o uso das máscaras. A gente tem sido um exemplo de colaboração, de uso das máscaras. Muito importante a gente manter esse processo, esse respeito a todos esses novos hábitos aqui de contenção da pandemia para as próximas semanas também. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia Ela, reforçando a sua fala. Fique em casa, salve-se em casa, use máscara quando necessário sair. São 13h10. Então vamos iniciar as perguntas e o primeiro veículo é o CNN. Roberta Russo, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais nessa comparação de casos do interior, do estado de São Paulo e da capital. Qual é a projeção que vocês fazem em relação a essa estabilidade que foi comentada na capital paulista? A projeção que vocês fazem segue sendo de um platô na capital, nas próximas semanas, ou um possível agravamento por causa da situação no interior? Queria que vocês explicassem um pouco melhor isso. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Vamos esclarecer um pouco mais, por favor. João Gabardo. Amanhã esses dados serão apresentados de uma forma mais detalhada, né? Mas eu posso apresentar alguns indicadores que comprovam essa redução na velocidade da transmissão da doença na capital e nos óbitos. Ontem nós recebemos um relatório de uma das grandes redes de hospitais privados aqui da capital, dizendo que, nos últimos dias, o menor número de pacientes internados nessa rede, Covid, desde metade de março. Então, de 15 de março em diante, houve um crescimento, começou a ter uma redução, e ontem, nos 2 últimos dias, o número de pacientes internados nessa rede de hospitais privados foi a menor de todo esse período. Segundo indicador, a central de leitos, que coordena toda a regulação dos leitos de UTI, aponta que nas últimas semanas, na capital, tem ocorrido um decréscimo sustentado na solicitação de leitos para internação, tanto em leitos de enfermaria, como em leitos de tratamento intensivo por Covid. Nesses últimos dias, todos os relatórios apresentam um aumento gradativo na disponibilidade de leitos de UTI na capital. Então, são um conjunto de indicadores que nos comprovam essa redução na pressão sobre o sistema de saúde, decorrente, por óbvio, da diminuição na transmissibilidade da doença. Então, amanhã, provavelmente, a secretária Patrícia apresentará esses dados de todas as regiões e poderá detalhar mais os indicadores, tanto de transmissibilidade quanto de utilização e capacidade de atendimento. Muito obrigado, João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência. E vamos ouvir agora o Dr. Carlos Carvalho, que quer fazer algumas observações. Obrigado. Só uma observação adicional com relação ao interior. Nós temos no Comitê de Saúde feito reuniões frequentes e existem membros do Comitê de Saúde que são
professores e são ligados às universidades estaduais que estão distribuídas no interior do estado e eles têm informações regionais diretas do que está acontecendo, além de todo o contato que o Conselho Municipalista, que é coordenado pelo secretário Vignoli, traz de informações. Então, isso está sendo visto, essas demandas que estão crescentes estão sendo analisadas pela Secretaria da Saúde. O secretário Zé Henrique Germann tem atuado tanto na ponta de oferecer recursos regionais, locais, para melhorar a assistência, quanto tem sempre a possibilidade, como ele sempre explica, de ser um sistema de vasos comunicantes, de, sendo necessário, existem vagas na região ou mesmo aqui na capital, para eventualmente absorver casos que venham a acontecer no interior. Então, está tendo uma atuação nessas duas pontas. E uma outra atuação, como o Paulo Menezes informou, estão sendo feitas cada vez mais testagens para se encontrar casos positivos, casos de doença atual, não só testagem sorológica, mas principalmente testagem de doença aguda pelo PCR e para rapidamente esse paciente ser isolado, assim como os seus contactantes, para tentar bloquear, principalmente no interior, onde a epidemia está um pouco mais acelerada nesse momento. Ok, muito obrigado. Dr. Carlos Carvalho, por favor. Marco Vignoli, suas considerações. Adicionar que o Dr. Paulo Menezes anunciou o envio de 250 mil testes para todo o interior do estado e desses muitos já foram entregues ao longo dos últimos dias. As regiões de São José do Rio Preto, Bauru, Sorocaba, São João da Boa Vista, Piracicaba, Vale do Paraíba, Grande São Paulo e Barretos. Todas essas regiões já receberam e as outras ao longo dos próximos dias também vão receber, portanto, aumentando a testagem em todo o interior paulista também. Obrigado, Marcos Vignoli. Muito obrigado, Roberta Russo, pelas suas perguntas. Próximo veículo, TV Cultura, repórter Maria Manso. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Diante desse agravamento da doença no interior e a estabilização aqui na capital, a nossa cabeça de leigos já começa a imaginar, então, vamos desmontar os hospitais de campanha aqui da capital e vamos levar para o interior, já que São Paulo é um estado muito grande e o transporte de pacientes de lá até aqui pode, inclusive, provocar um agravamento. Isso é pensado, levar toda a estrutura de hospitais de campanha e profissionais para o interior? E só mais uma questão, ontem, quando foi apresentado o plano de retomada da educação, eu fiquei com uma dúvida. O doutor Haroldo, a princípio, disse que todos os profissionais ligados às escolas seriam testados e o senhor doutor Germann disse que só os que tiverem sintomas. Como exatamente vai ser esse protocolo, por favor? Ok, obrigado, Maria Manso, pela sua pergunta. Com relação aos hospitais de campanha, o Estado tem outros hospitais de campanha e o nosso do Ibirapuera, mais o que está em Heliópolis, nós vamos manter até que os níveis de internação sejam menores. Vale dizer também que esses hospitais são relacionados a doentes internados em enfermaria, não são hospitais de campanha de UTI. O Heliópolis, por ser uma AME e ter uma estrutura diferente, lá nós temos leitos de UTI também, mas no Ibirapuera não. Tá? Então, gostaria também, para responder a segunda pergunta, acho que o Dr. Carlos Carvalho e o Paulo Menezes. Bom, eu acho que foram duas colocações aparentemente distintas, mas elas são convergentes. Quando se fala na testagem de todos os professores, obviamente está se falando na testagem sorológica. E a testagem dos sintomáticos é a testagem que identifica casos agudos que requerem ação.
ação no sentido de isolamento, de levantamento de contatos e, eventualmente, de acompanhamento médico, se necessário. Então, nós estamos trabalhando com a Secretaria da Educação para acertar essas duas estratégias da melhor forma possível. Basicamente, isso que foi discutido dentro do grupo que tinha o pessoal da Secretaria da Educação, a equipe do Rocieli, com a equipe do Comitê de Saúde e com alguns líderes das áreas que trouxeram as suas demandas, para chegar nessa conclusão e o estudo que foi apresentado ontem e que no mês de julho vai gerar a publicação do decreto. Então, essa parte da testagem é uma parte que envolve a segurança das crianças e dos adultos que são os alunos, envolve um protocolo também desse pessoal antes dele sair de casa para vir para a escola, e envolve a segurança dos profissionais que vão estar em contato com as crianças, em todo momento dentro da escola, não só os professores, como também todos que trabalham na área da escola e vão ter contato com os alunos. Então, a segurança desse pessoal, assim como a segurança dos alunos, está na mira e foi bastante discutida, está sendo bem equacionada para, no momento exato, que vai ser aí a partir de setembro, não tem uma data, tem uma data prevista, mas não tem uma data definida, que vai depender da evolução da epidemia ao longo do tempo, nessas próximas semanas. Isso vai estar mais bem detalhado e aí será adequadamente apresentado. Muito obrigado, Maria Manso, pela sua pergunta, obrigado pelos esclarecimentos. Próximo veículo, Rede TV, repórter Estela Freitas. Boa tarde, Estela. Boa tarde a todos. Eu vou pegar esse gancho também do anúncio de ontem, da reabertura das escolas, com a previsão para o dia 8 de setembro, e isso na condição de que todo o Estado esteja na fase 3 amarela. Então, a partir de 10 de agosto, por aí, as regiões que não estiverem no amarelo terão que entrar no amarelo. E eu queria entender, com base nos estudos do Comitê de Saúde, como é que foi feita essa previsão, considerando o agravamento nesse momento no interior, os números subindo, né? A gente considera o número geral do estado inteiro. Então, como é que chega a essa conclusão prevista para, em agosto, todo o estado já estar no amarelo? Considera também uma possível nova onda por conta da flexibilização, que acaba causando nas pessoas aí uma sensação de falsa segurança, né, e acabam aliviando um pouco? Obrigada. Ok. Por favor, Patrícia Ellen e depois Dr. Carlos. O plano que o secretário Rocieli apresentou, ele é muito cuidadoso e foi discutido bastante com o centro de contingência, o Dr. Carlos pode comentar também. Exatamente por isso, é uma data prevista, né? Ela só vai acontecer se as regiões estiverem exatamente no amarelo, como você fez esse cálculo estimado, a partir do início de agosto, para que tenhamos uma estabilidade por 28 dias. Se estivermos com um momento de preocupação diferente disso, então a data ela é em função desses 28 dias no amarelo, e nós não estamos em função da data. Então, exatamente, todo o plano, inclusive, ele foi feito exatamente com esses gatilhos, né? Quando nós dissemos que ele é um plano de gestão e convivência com a pandemia, é exatamente por isso. Nós temos gatilhos para avançar e para também endurecer as medidas restritivas. Isso também vale para a educação. Dr. Carlos. Só complementando aqui o que a secretária Patrícia Ellen falou, dentro da discussão do Comitê de Saúde, isso numa resposta ontem, uma pergunta, eu expus isso de forma clara, do Comitê de Saúde não saiu uma data porque não temos uma data, nós dependemos dessa evolução, como a secretária Patrícia falou.
Agora, do ponto de vista da Secretaria de Educação, eles precisavam colocar um momento para poderem se organizar, principalmente do ponto de vista logístico, de compra de materiais, compras de EPIs, compras de alimentos para poder gerar as merendas. Então, eles precisavam de uma previsão para poder se organizar, para a partir de uma data, isso vir a ocorrer. E na previsão deles, eles acreditavam que a partir de 8 de setembro, eles já poderiam estar preparados para esse momento de abertura. Mas aquilo foi um exemplo, foi uma data prevista, mas a realidade vai depender dos acontecimentos nessas próximas semanas. Muito obrigado, Estela, pelas suas perguntas. Próximo veículo, TV Gazeta, Marcelo Bazégio. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Uma primeira pergunta é em relação ao rastreamento de contatos de pessoas infectadas pelo coronavírus no estado de São Paulo. O Dr. Paulo Menezes falou que não trabalha com um sistema de rastreamento via celular. Muitos países vêm utilizando um aplicativo para rastreamento desses contatos. Eu queria saber o que vem impedindo o governo do estado a trabalhar com esse rastreamento de contatos. E outra pergunta é em relação à antecipação que o Bruno Covas fez ontem da reabertura de bares e restaurantes, que deve acontecer provavelmente amanhã. Caso isso realmente ocorra, o que vem preocupando muita gente na reabertura de bares em específico é o consumo de bebida alcoólica, que pode fazer com que as pessoas se tornem mais negligentes e acabem abandonando muitas vezes as medidas de prevenção, conforme esse consumo de bebida alcoólica for alto. Eu gostaria de saber de vocês se há alguma medida para talvez vetar esse consumo de bebida alcoólica na intenção de manter o bom senso coletivo por parte dessas pessoas que frequentarem bares e restaurantes. Muito obrigado. Vamos começar com a Patrícia Ellen, depois o Paulo Menezes e em seguida Marco Vignoli. Vou comentar junto com o Dr. Paulo, pelo ângulo aqui tecnológico, como é que a gente está trabalhando com essas ferramentas, né? Nós temos ferramentas para, na fase inicial, ter o contato direto com as pessoas que estejam desenvolvendo sintomas. A gente tem depois uma nova etapa, uma vez realizado o teste, né, e se deu positivo, qual que é o tipo de apoio para isolamento, né, quarentena. E, na sequência, como é que você acompanha as pessoas que estão com sintomas positivas em casa. A gente tem uma forma de fazer isso com tecnologia, com alta tecnologia, e a outra parte com a tecnologia humana. Nós temos o benefício, no Brasil, no estado de São Paulo, de termos todo um sistema de saúde muito bem organizado, com vigilância epidemiológica estadual e municipal. Muito desse trabalho que foi perguntado, ele já está sendo realizado, né? Quando dá um teste, inclusive um resultado positivo, a Vigilância Epidemiológica Municipal entra em contato com a pessoa, dá toda a recomendação, se não tem sintomas, ficar em casa, pergunta aos familiares que tiveram contato, dá instruções sobre isolamento. Então, isso já está acontecendo. O que está sendo realizado agora pelo governo do estado, e é uma iniciativa colaborativa aqui do Gabinete de Crise com a Vigilância Epidemiológica, é começar a centralizar todas essas informações para que a gente consiga priorizar distribuição de kits, realização de testes, isolamento no âmbito estadual de uma forma cada vez mais efetiva. Então, essas ferramentas existem, estão sendo utilizadas. A discussão é quais são as ferramentas adicionais que a Vigilância Epidemiológica está implementando. Então, o que a gente está trabalhando juntos agora? Houve um processo muito avançado de integração de dados da plataforma que o secretário Dimas Covas está liderando. Então, a rede estadual de testagem, criada e hoje sob o comando do Dimas Covas, tem plataformas de dados agora com inteligência artificial para fazer mapas de calor, onde que os testes positivos estão acontecendo, e é esse trabalho que vai ser monitorado com mais intensidade daqui para frente. E, adicionalmente, o Dr. Paulo está trabalhando para fortalecer esse apoio às vigilâncias. E, para finalizar, a gente também fazer o trabalho
de monitoramento dos casos, dos testes negativos realizados no setor privado também, que a gente já trouxe para vocês aqui há algumas semanas. A primeira etapa foi a resolução, reforçando a obrigatoriedade, e a última etapa está sendo agora o trabalho da vigilância epidemiológica de adição de uma plataforma tecnológica conectada ao ISUS, na ISUS-VE, para que a gente tenha maior agilidade na extração das informações. Então, a gente está adicionando uma camada a mais de tecnologia para agilizar e aumentar a eficiência do trabalho que já é feito na ponta pelos nossos agentes de saúde, pelas vigilâncias epidemiológicas estadual e municipal, que a maioria desses outros países do mundo não tem esse modelo, né? Tirando o Reino Unido, que tem ali o NHS, a gente tem aqui um SUS que funciona, que é integrado, e a gente está fortalecendo esse trabalho agora com essas tecnologias. Por favor, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Sobre a questão da capital, o prefeito Bruno Covas colocou exatamente aquilo que a gente fala todos os dias. Os índices são colocados diariamente, né? Os índices aqui da capital e da Grande São Paulo, e dentro disso uma expectativa sobre de que forma vai se encontrar o número no dia de hoje e amanhã ser anunciado pelo governador. Então, não foi colocado nenhum tipo de antecipação, mas sim, os números são públicos até agora e uma expectativa dentro disso. Acho que é muito claro de que forma tem avançado esse processo, de que forma o Centro de Contingência tem analisado todos os dados, e amanhã, 12h30, o governador João Dória anuncia para todo o estado de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo, pelas suas perguntas. E próximo veículo, TV Record, repórter Daniela Salerno, por favor. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. Minha pergunta é em relação à situação do interior. Pelo que a gente vem acompanhando, aumento expressivo dos casos, mas a gente também sabe que o interior está ou na fase laranja ou na vermelha, então não é ainda uma flexibilização, e que os leitos ainda têm espaço, 65% hoje pelos dados que vocês passaram. Então eu pergunto, onde está o problema no interior? O que falta para melhorar a taxa de transmissão? Seria um isolamento mais firme? A taxa de isolamento está baixa? Qual que é o problema? Ou se esse é o caminho natural do vírus e isso já era esperado? O que a gente pode esperar para o próximo mês? Até pensando, uma colega perguntou, até pensando se isso não vem de novo para São Paulo como uma segunda onda. Então, qual que é o caminho que a gente pode esperar para os próximos meses? Obrigada. Por favor, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Inicia aí a resposta, por favor. Repassando aqui um pouco dos dados do interior, a gente já pode verificar que nenhuma região tem mais de 80% de ocupação, né? Então, isso delimita o avanço que houve no aumento da capacidade hospitalar colocada. Eu citei aqui os respiradores, o dobro de leitos instalados nesse período, né? Mais do que o dobro, porque ainda evolui dia após dia. Então, a capacidade hospitalar está posta e está avançando, né? Nenhuma pessoa ficou sem atendimento e não ficará durante a pandemia. A evolução da pandemia, e daí o Plano São Paulo é muito profissional nisso, nos permite verificar as distinções entre as regiões. A região do Vale do Paraíba é completamente diferente de Presidente Prudente, por exemplo, a Baixada da região de Barretos. Então, através disso, nós avaliamos aonde nós estamos tendo uma questão de evolução de internações, de evolução de óbitos e de evolução de casos, né? O isolamento social é a grande prática para melhorar a questão da evolução da pandemia. A utilização de máscaras é uma prática importante, né? Mas também, quando a gente olha para os óbitos, toda uma questão hospitalar que aquela região tem produzido. Posso registrar aqui também, a Baixada Santista tem tido um bom índice no seu tratamento hospitalar. Os hospitais de lá têm feito um bom resultado e a letalidade ali de quem vai para a UTI da Baixada consegue ser uma letalidade superior a outras regiões. Então, cada uma dessas regiões tem questões distintas, mas registrando o isolamento social, a utilização de máscaras e o cuidado que as pessoas devem ter é a questão fundamental para melhorar a evolução da pandemia. Obrigado. Doutor Paulo Menezes, por favor. Reforçando, nós já vínhamos observando ao longo dos últimos meses
que o interior sempre manteve um nível de isolamento social menor do que o da capital Grande São Paulo. O vírus essencialmente se transmite de uma pessoa para outra, então, se as pessoas se encontram mais, há maior transmissão. Naquele momento, o interior ainda tinha um número de casos relativamente pequeno e talvez a população não tenha tido a clareza do risco e da importância do isolamento social. Acho que uma das coisas que a gente espera é que melhore os níveis de isolamento social no interior. Em relação à segunda onda, ela é sempre uma preocupação. É uma preocupação em todos os países onde a curva começou a decrescer, né? É uma preocupação porque o vírus continua, aqui especialmente o vírus continua circulando, né? Mas tivemos, por exemplo, na China, recentemente, casos depois de um período sem identificação de novos casos. Então, a gente está aprendendo, e o risco de uma segunda onda pode ser tanto porque pessoas vêm de outra região onde ele está circulando. Agora, nesse momento, é uma preocupação nossa fazer a curva decrescer em todo o estado de São Paulo. Muito obrigado, Daniela, para a sua pergunta. Penúltimo veículo de hoje é SPT, Fábio Diamante. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Secretário, eu queria fazer uma pergunta, acho que talvez o secretário Vignoli possa explicar para a gente. Queria saber especificamente qual é a situação das regiões que estão em vermelho. Se nesse período, quando elas regrediram para cá, se o governo já identifica uma melhora ou se está estacionado, e se surgiu alguma nova região que hoje chame a atenção. Inclusive, se o senhor me permite, alguma cidade maior, né, como aconteceu no caso de Sorocaba e Campinas, que apesar da região não estar numa situação tão ruim, elas acabaram se destacando negativamente. Então, eu queria saber se existe mais alguma região que preocupe o governo, além das que já estão em vermelho. Obrigado. Obrigado. Por favor, Marco Vignoli. As regiões, de modo geral, Fábio, que foram para o vermelho e tiveram aí um cumprimento do Plano São Paulo desde o primeiro momento, tiveram uma melhora já consistente. O caso de Ribeirão Preto veio melhorando, não posso cravar aqui amanhã se vai seguir na fase, se vai avançar, mas a gente viu uma melhora ao longo desses dias, isso foi nítido, o que corrobora com a necessidade de aumentar as restrições quando tem uma evolução da pandemia crescente naquela região. Nós acompanhamos ao longo dos últimos dias a questão de Sorocaba e de Campinas, né? Elas se demonstraram como regiões preocupantes, os prefeitos agiram imediatamente. Na sexta nós fizemos a recomendação, no sábado eles já anunciaram, vários municípios da região de Campinas fizeram da mesma forma, eu acho que pelo menos mais uns 10 municípios, e eu acho que isso vai impactar nos números que nós vamos divulgar amanhã. Então, a gente consegue enxergar naqueles que agiram no momento adequado uma melhora, caso de Campinas, caso de Sorocaba, caso de Ribeirão Preto. Imprudente em Barretos, em Registro e em Marília, nós vamos trazer amanhã os números fechados. Eu queria pedir para a secretária Patriciana complementar também, ela já tem alguns números de hoje, mas ao longo dos últimos dias a situação veio se agravando, né? Então, isso foi nítido para nós. Eu pedi para a Patrícia complementar, se tem algum dado adicional. Obrigada, Vignoli. Além das regiões mencionadas, a gente tem uma preocupação maior com a região de Franca. Tá pegando os dados até dia 24 de junho, a gente teve em Franca aqui um crescimento de internações com relação à semana anterior de 15%, e um crescimento de casos bastante expressivo também. A gente sempre lembra que internações é o nosso principal balizador ali. A região de Piracicaba, né, também teve um crescimento expressivo de internações e óbitos. Então, o crescimento de internações com relação à semana anterior foi de 6% a mais, né, e de óbitos também, às vezes, quando o número de óbitos é menor, faz bastante diferença, mas teve um crescimento de 100% com relação à anterior. Então, Franca, Piracicaba,
Estamos monitorando aqui Araçatuba para ver como se comporta, mas também teve um crescimento de internações na região de Araçatuba de 23% a mais com relação à semana anterior. Então, complementando o secretário, essas outras 3 regiões a gente está monitorando bastante de perto também. Ok, muito obrigado. São 13h38. Vamos encerrando por aqui a coletiva de hoje, esperando que estejam todos aqui conosco amanhã, com uma nova coletiva às 12h45, com a presença do governador João Dória. E lembrando sempre, fique em casa e use máscara se for necessário quando sair. Muito obrigado. Esta foi, então, a coletiva do governo do estado de São Paulo. Hoje, a coletiva da saúde, com o secretário estadual da saúde, José Henrique Germann, que atualizou, então, os dados sobre a Covid-19 em todo o estado de São Paulo. 248.587 casos, com 13.759 óbitos. Ele também falou sobre a taxa nos leitos, então, de UTI, 5.608 pessoas internadas em leitos de UTI em todo o estado de São Paulo, 8.365 pessoas internadas, então, nas enfermarias. O doutor Paulo Menezes anunciou também 2 programas de voluntariado na área de saúde, um para acadêmicos em ciências da saúde e outros para voluntários gerais. Quem quiser ter acesso a essa informação pode entrar no site www.saude.sp.gov.br. O doutor João Gabardo falou sobre como funciona, então, o monitoramento, tanto aqui na capital, na Grande São Paulo e também no interior do estado, com relação ao crescimento da Covid-19. Bom, e também o secretário Vignoli comentou sobre a distribuição de máscaras para o interior paulista. Há uma situação muito grave, enquanto a capital paulista começa ali a ter um controle, o interior paulista, então, ganha novos casos. 3 milhões de máscaras vão ser, então, enviadas ao interior e por conta dessa aceleração de casos. Entre os dias 21 e 24 de maio, mais que dobrou o número de casos de contaminação e também de óbitos no interior paulista. Então, há aí uma preocupação muito grande com o interior. Até uma jornalista perguntou se a estrutura dos hospitais de campanha aqui da capital podem, então, ser transferidos para o interior para o atendimento dessas pessoas. O secretário de Saúde do estado disse que, por enquanto, não, continua aqui até que todos os casos sejam realmente, que não haja mais a necessidade deles aqui. Falou também da questão de áreas que continuam no vermelho, cidades do interior que passaram para o vermelho. Algumas cidades já tomaram as suas medidas e começaram a melhorar, porém, algumas outras estão em situação bem preocupante. Sorocaba e Campinas, foi falado então na semana passada que eram áreas, cidades muito preocupantes, principalmente por conta do tamanho da cidade e também toda a passagem de pessoas por ali. Os prefeitos foram acionados, já estão tomando medidas e isso pode mudar, então, esse quadro do vermelho. Agora, existem outras cidades que estão realmente chamando a atenção do governo paulista e precisam, tem casos assim de agravamento, então precisa que medidas sejam tomadas. São as cidades de Barretos, Franca, Piracicaba e Araçatuba. Olha, lembrando, Julie, que Piracicaba dobrou o número de casos de infecção e também de mortos. Então, por isso que a gente fala que precisamos ficar em casa e a questão do isolamento social. Então, essas foram as informações da coletiva de imprensa hoje lá no Palácio do Governo do Estado de São Paulo. E a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo muito mais informação
nessa reta final de Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira. Lembrando, daqui a pouco, 2h30 da tarde, temos a tribuna virtual, um espaço onde os nossos deputados e deputadas falam com você que está aí em casa. E daqui a pouquinho aqui no Jornal da Rede Alesp a gente tem uma entrevista muito importante, tá? Só terminando de se ajeitar aqui com a gente. Então, eu recebo nesse momento aqui no Jornal da Rede Alesp a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL. Deputada, bem-vinda, então, novamente aqui ao Jornal da Rede Alesp. Honra minha, agradeço demais a oportunidade, cumprimento a todos, né? Desejo saúde a todos. E amanhã nós temos, então, um evento muito importante no ambiente virtual, às 11 da manhã, né? Então, um ato solene em homenagem aos profissionais da saúde. A senhora que vem falando muito sobre esses profissionais. Sim, porque eu considero que são pessoas que estão se colocando em risco todos os dias em prol da população. São pessoas nem sempre reconhecidas, né? Seja sob o ponto de vista da remuneração, da carreira propriamente e até do trato, né? Infelizmente, alguns foram até alvo de agressividade, né? De manifestações inadequadas. Então, eu penso que é uma oportunidade importante. Nós oficiamos todos os conselhos representativos das carreiras da saúde. Os conselhos indicaram representantes. Oficiamos também Ministério da Saúde, Secretaria Estadual, Municipal, que alguns indicaram seus representantes. Acho que vai ser uma oportunidade para essas pessoas se manifestarem livremente, né, sobre os pleitos que tem também para esse período difícil que todos nós atravessamos. Eu tenho, assim, um sonho, né, que eu acho que talvez seja quase impossível de realizar, que seria criar uma carreira de Estado, né, na saúde, parecido com o que tem a magistratura, o Ministério Público, sabe? Eu sei que tem muita dificuldade em termos da lei de responsabilidade fiscal, mas eu tenho, assim, essa ideia. Então, eu gosto de ouvir esses profissionais, saber das dificuldades que eles enfrentam. O ato, a princípio, tem a ver com o Covid, mas nada impede que eles falem, né, de outros assuntos importantes para suas respectivas carreiras. Então, lembrando, a Rede Alesp transmite amanhã, sexta-feira, 26 de junho, a partir das 11 da manhã, o ato solene, então, em homenagem aos profissionais da saúde. Quando a senhora fala em reconhecimento, não só o reconhecimento pelo trabalho que eles fazem neste momento da Covid, né, que ficou muito mais latente, mas também o que eles fazem durante todo o ano, não só no estado de São Paulo, mas também um reconhecimento, talvez, de carreira mesmo, né? De entender o quanto eles são essenciais no processo. E eu tenho, assim, lógico, né, um apreço muito grande pelos médicos em geral, por todas as carreiras de saúde, mas eu tenho, assim, um carinho muito especial com a enfermagem. Porque são aqueles profissionais que ficam ali mais próximos, entendeu? Cuidando mesmo, né, do paciente. Eu já tive a oportunidade de acompanhar pessoas internadas e o cuidado dos enfermeiros, né? Então, é algo dos assistentes, dos técnicos também. Na condição de doente de Covid, também pude perceber a importância dos fisioterapeutas nas UTIs. Tem até um projeto em trâmite aqui na casa, tratando, né, dos fisioterapeutas nas UTIs. Então, eu acho que é uma demonstração, não pessoal só minha. Eu acredito que com esse ato, muito embora seja uma iniciativa minha, eu esteja representando a casa, né? Eu sinto que todos os deputados têm esse carinho e esse agradecimento. E a gente entende, a senhora falou, né, desse projeto com relação aos fisioterapeutas nas UTIs, né? A gente sabe que também o dia a dia da UTI já é pesado por si só, com os cuidados com o paciente ali, mas também quem está ali na linha de frente em todos os momentos na área da saúde, precisa também ter uma questão. A gente fala muito de saúde mental, nós falamos hoje aqui no Jornal da Rede Alesp sobre a saúde mental e o que eles devem estar acumulando nesse sentido também, né? Então, mostrar para eles nesse ato solene o quanto eles são importantes, nesse reconhecimento talvez que não dizer, olha, parabéns, obrigado, mas evidenciar essa classe, né? Eu acho importante, é simbólico, né? É simples, acho que não pode ter nada mais simples, mas fica uma demonstração de carinho, de gratidão, né? E amanhã, o dia 26 de junho, é o Dia Nacional
de enfrentamento à dependência de álcool e drogas, né? Então, é um dia também que tem a ver com a pauta da saúde, né? Então, não deixa de ser simbólico. Então, a gente convida você que está em casa novamente, a partir das 11 horas da manhã, o ato solene aos profissionais, em homenagem, né, aos profissionais da saúde. E a senhora tem falado muito em toda a programação da Rede Alesp sobre essas questões de saúde. Ontem, no Tribuna Virtual, que é um espaço para os deputados, as deputadas falarem com a população, a senhora falou sobre essa questão de retomada das aulas, a senhora falou sobre a questão também da rede pública. Então, quem não conseguiu ouvir a senhora naquele momento, está ouvindo agora a senhora? Sim, eu disse que eu iria verificar mais que regras, né, que a secretaria estaria trilhando, estabelecendo, e eu vi que o secretário instituiu setembro como mês para começar a retomada das aulas, ainda de maneira, vamos dizer assim, parcial. Veja, né, nada impede, se Deus me livre a situação piorar, que o secretário, o governador, voltem atrás nessa data. Mas eu imagino que eles estejam traçando esse plano porque também as crianças estão sofrendo com esse afastamento, né? Setembro me parece uma data responsável. Obviamente, quando chegar mais perto, nós vamos ter que analisar os números, né, analisar os leitos, todos esses dados que temos que olhar com cautela todos os dias. Mas eu acho que o secretário foi cuidadoso ao trabalhar com setembro, né? Algumas professoras entraram em contato comigo antes desse anúncio, estavam agoniadas, achando que as aulas voltariam em julho. Falei, olha, eu não tenho nenhuma informação, né, privilegiada, mas pelo que eu estou acompanhando, as aulas não voltam em julho, porque os números ainda estão altos, né? E eu acho que o anúncio de setembro como um plano é algo, eu vejo assim, é algo razoável. E a senhora falou sobre essa questão do crescimento dos casos que precisa ser analisados agora, né? Acabamos de sair da coletiva lá no Palácio do Governo e se falou novamente da preocupação no interior do estado, né? Que se num primeiro momento na Grande São Paulo está nesse momento estabilizado, no interior é que se tenha uma preocupação. Então é preciso analisar diariamente. É preciso, a doença é grave, a doença evolui rápido. Aproveito esse espaço para dizer que eu recebi com muita preocupação a notícia de que talvez já seria desmobilizado, né, um dos hospitais de campanha. Todos sabem que eu fui muito crítica da construção desses hospitais de campanha, entendia e entendo que esse dinheiro teria sido melhor aplicado nos hospitais já existentes, mas na medida em que a decisão foi levantar esses hospitais, não me parece lógico que, diante dos números no estado, nós abramos mão de uma estrutura milionária dessa. Então, me parece mais inteligente, mais coerente manter os hospitais e avaliar, trazer esses pacientes do interior para cá, entendeu? Porque é um estado só, né? Eu até tenho uma visão diferente, eu vejo assim, é um país só, né? Quando eu vi aquela agonia no Amazonas, eu cheguei a pensar, vamos trazer esse pessoal para cá, vamos cuidar. Então, eu sei que é mais difícil, mas é um estado só. Nós temos uma estrutura significativa aqui, não tem cabimento querer desmontar, sendo que os números estão aumentando. Então, nós temos que pensar em trazer esses pacientes. A regulação é uma só para o estado inteiro, né? Tem espaço ocioso, porque os deputados aqui da casa foram lá fiscalizar, né? E eu não gosto quando falam que os meus colegas invadiram. Eles não invadiram nada, eles foram fiscalizar. Então, acho que tem que manter essas estruturas e nós temos que trazer esses pacientes. E a minha abordagem, lastreada em experiências de médicos no Brasil inteiro, é de que os tratamentos têm que começar quando do aparecimento dos sintomas. Ontem, até às 11 horas da noite, eu tive a honra de participar de um debate que foi feito, né, foi organizado pelo Médicos pela Vida, e eu era a única profissional que não era da área da saúde, os demais eram todos da área da saúde, médicos do Amazonas, do Amapá, Pernambuco, Rio, vários estados da federação, e eles trouxeram suas experiências evidenciando
que o divisor de águas nesses estados que têm menos estrutura do que São Paulo foi iniciar o tratamento com medicamento quando do aparecimento dos sintomas. O secretário de Saúde esteve aqui na segunda-feira, eu questionei nesse sentido. Ele tem adotado uma postura, vamos dizer assim, mais tradicionalista, mais conservadora, não sei que adjetivo utilizar, de só dar medicamento para a pessoa internada, né? Estou falando das pessoas que dependem da rede pública, porque na rede privada os médicos estão prescrevendo, né? Então, me parece que com os números que estão acontecendo em São Paulo, já passou da hora da Secretaria Estadual fazer um protocolo, não digo obrigando, tá? Porque a gente tem que respeitar a autonomia do médico que está na ponta, mas pelo menos autorizando esses médicos a prescreverem, né? Porque os números estão aumentando, as mortes estão aumentando e a resistência, né, à medicação, a medicar em São Paulo ainda é muito grande. E, diante das evidências, né, me parece uma resistência inadequada, uma resistência que se apresenta como científica, mas, na verdade, é uma resistência acientífica, porque o bom cientista, ele reconhece os fatos. E nessa questão, né, o quanto antes se identificar e o quanto antes se tratar, você pode evitar, então, um maior número de vítimas fatais em todo o estado. Sim, porque o que acontece? Isso aí, se você olhar as entrevistas dos médicos que estão na ponta, você vai perceber o seguinte: os sintomas, eles aceleram muito rápido. Você está bem, daqui a pouco começa a te dar uma falta de ar insuportável, entendeu? É muito rápido. Então, a gente tem que tratar antes, para essas pessoas não evoluírem para esse quadro mais grave, para não formar os tais dos vidros foscos no pulmão, entendeu? De todos os casos que eu analisei, os textos que eu li, as entrevistas, porque eu tenho ouvido todas as entrevistas de médicos, não importa qual é a linha ideológica, né, a linha, vamos dizer assim, filosófica na medicina, eu acho que o sintoma mais característico da Covid é a perda do paladar e do olfato. Porque febre, muita doença dá, dor de cabeça, dor no corpo, indisposição, né? Muita doença dá, tosse, mas a perda do olfato e do paladar, com a característica do Covid, que é uma perda total, eu acho que ela é muito particular dessa doença. Então, eu penso o seguinte: o cidadão chegou lá na UPA, no posto de saúde, no hospital, ou seja, no equipamento público de saúde, perdeu o paladar, perdeu o olfato, já dá medicamento, entendeu? Para esse cidadão não evoluir para um quadro pior. E aqui em São Paulo, eles continuam dizendo: volta para casa e fica esperando. Eu fiquei esperando, daí tive que ser internada, entendeu? Então, assim, eu sei que as pessoas falam assim: essa mulher é um ignorante porque ela adoeceu e ela acha que o caso dela reflete o caso de todo mundo. Mas, na verdade, eu agradeço a Deus ter adoecido no começo, porque isso fez com que eu passasse por todas as etapas e eu aprofundasse ainda mais os estudos que eu já vinha fazendo e identificasse esses médicos, né, que estão tendo coragem de falar que o procedimento mais adequado seria esse. Você entende? Sim. Né? E assim, gente, nós não podemos permitir que a rede pública faça tanta diferença com relação à rede privada. Porque o paciente que tem um convênio, que tem dinheiro para pagar uma particular, uma consulta, ele tem a receita para comprar os antibióticos ou os remédios que o médico entender que são adequados. O que depende do SUS é mandado para casa e fica esperando piorar. Entendeu? Nada justifica isso. Nada justifica. Né? Porque depois a pessoa evolui, entra numa pneumonia viral, que foi o que aconteceu comigo, e a gente não sabe qual vai ser o fim da história. E o quadro se agrava, né? Nesse momento, nós ouvíamos antes da coletiva até um pneumologista falando justamente dessa questão da pneumonia viral, né? É muito rápida, entendeu? Aquelas manchas, elas crescem muito rápido no pulmão da pessoa. Então, para que correr o risco de chegar nesse ponto?
Agora, além de toda a movimentação que se tem de discussão com relação à Covid-19, claro que as atenções nessas últimas semanas e nos últimos meses é com relação a isso, mas agora no começo de junho voltaram as comissões aqui na casa de modo virtual, lembrando vocês, todas as comissões acontecem de modo remoto. Na segunda-feira, como a senhora bem falou, os deputados ouviram o secretário de Estado José Henrique Germann, outros secretários também falando sobre as suas pastas, mas é um momento importante para a casa, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão, que também vai pensando nas outras questões que vão envolvendo não só a saúde, mas a saúde ela vai perpetuando outros problemas também para a sociedade, principalmente nesse momento de crise. Sim, porque nós temos que conciliar, né, a preservação da vida e da saúde com a retomada das atividades econômicas, né, com a estabilidade emocional das pessoas, que está diretamente, né, ligada à saúde e às questões econômico-financeiras também. Eu acabei de sair do gabinete e tinha recebido um e-mail de uma professora de crianças com deficiência auditiva, e as crianças estão muito sofridas porque elas não estão conseguindo acompanhar as aulas pela internet. Algumas porque não têm equipamento, outras porque mesmo com equipamento tem as limitações da deficiência, né, dessa situação de crianças com essa situação especial. Então, assim, se nós conseguirmos conciliar para voltar à normalidade, ou pelo menos retomar em parte essa normalidade, essa pressão que está estabelecida na sociedade também vai abrandar, né? Daí a necessidade de vários profissionais trocando experiências, despidos de partidarismo, de ideologia, né? Assim, olhando para o que é importante para a sociedade mesmo. Eu acho que a retomada das comissões ela é fundamental. Agora vão ser instaladas as CPIs. Sim, também. A partir da próxima semana. Então, eu acho que a casa ela tem um papel significativo. Nós trabalhamos muito durante essa pandemia, as pessoas acham que não, mas mesmo com a casa fechada, nós trabalhamos muito. Eu ouso dizer que esse trabalho pela internet, ele até favoreceu o funcionamento da casa, porque aqueles colegas que ficam distantes, eles puderam participar das sessões às segundas-feiras, às sextas-feiras. Teve uma madrugada que a gente virou, né? Situações que o trabalho aqui presencial não permitiria. Eu sou uma entusiasta da gente adotar esses instrumentos perenemente. Justamente eu ia perguntar isso para a senhora. No pós-pandemia, que a gente fala tanto de pós-pandemia, se é uma ajuda também para os trâmites da casa se unir, né? Alguns que estarão aqui na casa presencial, juntar com o modo remoto, fazer uma videoconferência. Eu sou entusiasta, tá? Eu entendo que nós poderíamos adotar essa metodologia. Fazer sessões às segundas, com votação, às sextas, entendeu? Favorecer a agilidade, né? Acredito que, com o passar do tempo, o aprimoramento dessas ferramentas, nós possamos economizar muito dinheiro público, né? Pensemos em Brasília. Olha o que se gasta com passagem para parlamentar e vai e volta, e estada, e apartamentos funcionais, e água e luz. Se nós estabelecêssemos, né, o normal, como sendo as votações, os debates, por meio dessas ferramentas todas, a economia seria, acho que, sem precedentes, né? Basta ver que os gastos caíram muito nesse período. Então, acho que a gente tem que abrir um pouco a cabeça, sabe? Tem que abrir a cabeça para essa novidade, né? Eu fico pensando até que ponto não foi para a gente se despir um pouco de preconceitos, né? Tudo isso que aconteceu. Entender que o caminho pode ser também nesse sentido, né? Do trabalho, não só o presencial, mas unir forças também, né? Para que um deputado federal precisa ir para Brasília? Para que um senador precisa ir para Brasília? A base dele está no seu estado. Esses encontros podem ser feitos dessa modalidade virtual. Dá para trabalhar na madrugada, de segunda a segunda, entendeu? Eu achei excelente.
Agora, além disso, né, das voltas das comissões, os trabalhos remotos que são feitos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, também temos o Tribuna Virtual, que nós falamos, daqui a pouco acontece o Tribuna Virtual, 2h30 da tarde, quando não há comissões e não há também plenário, e é um espaço que a senhora tem usado bastante para falar com as pessoas, né? De comunicar com as pessoas. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a Tribuna Virtual. Eu não perco, eu só não participo quando, por exemplo, hoje eu consegui agendar uma videoconferência com o Dr. Dimas Covas, do Butantan, para conversar sobre a vacina, né? Eu tenho muitas dúvidas. A parceria com a empresa chinesa. Isso, eu tenho muitas dúvidas. Então, ele foi muito gentil, né? Agendou, só que ele agendou o horário exato da tribuna. Então, hoje eu não participo. Essa semana houve colégio de líderes, houve comissões. Então, assim, quando tem qualquer coisa no mesmo horário, eu não participo, mesmo tendo a tribuna. Mas eu acho que é importante, né? Claro que eu respeito os colegas que decidem não participar. Cada um trabalha o seu mandato como entende que deve. Então, não é crítica, não. Mas eu fico pensando, meu Deus, né? É um instrumento de aproximação com a população, é um instrumento de prestação de contas, né? De você expor o que você pensa, as suas propostas. Então, eu acho engraçado o fato de tão poucos colegas fazerem parte da tribuna. Eu acho estranho pelo meu pensamento, pelo que eu acho que é o ideal, né? Eu, na verdade, decidi me candidatar para ter esse espaço de fala, entendeu? Então, talvez outros colegas tenham se candidatado com outra mentalidade, aí tem a lógica. Mas o fato de eu ter a tribuna antes, tribuna real, agora tribuna virtual, eu acho precioso, entendeu? Quando eu estava sem voz e com muita tosse por causa do Covid, que eu não podia participar, eu sofria. Eu sofria, porque eu queria falar e não conseguia, né? Então, eu bato cartão. E por isso que é importante ter a senhora aqui conversando com a gente, contando, então, que amanhã temos um ato solene em homenagem aos profissionais da saúde, a partir das 11 da manhã, em ambiente virtual. A Rede Alesp transmite para você que está em casa. Porque é o que a senhora falou agora, né? É uma prestação de contas também para a população. Não, e é legal, porque às vezes a gente fala, conforme o que a gente pensa. No dia seguinte, chega um monte de e-mail, discordando, trazendo uma informação, né, que eventualmente a gente não tem. Então, as pessoas desmerecem, né? Às vezes falam, não, ninguém vê. Eu falo, gente, não é assim. As pessoas veem, as pessoas se manifestam, entendeu? Então, eu acho que é um instrumento importante de aproximação com a população, né? E às vezes, o deputado faz uma visita. Não é que não seja válida, mas aquela visita, ela tem um impacto ali em algumas pessoas. A tribuna, ela fica para a posteridade, né? Então, é uma forma de exposição também, né? Tudo que você fala fica ali registrado. Mas eu acho que é fundamental no papel de um parlamentar. Deputada Janaína Pascoal, quero agradecer a senhora, então, por ter vindo aqui à nossa redação para conversar, falar com o pessoal que está lá em casa. Eu que agradeço. Obrigada novamente. Fiquem com Deus. Saúde para todos aqui e quem está acompanhando também. Obrigada. Obrigada, deputada. Então, só relembrando, amanhã, a partir das 11 da manhã, na Rede Alesp, você assiste o ato solene em homenagem aos profissionais da saúde, aqui com a deputada Janaína Pascoal. E a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp, levando muito mais informação para você. Depois de décadas de discussão sobre o tema, o Congresso aprovou ontem, quarta-feira, o novo marco legal do saneamento básico, que facilita a privatização de estatais do setor. O projeto passou pela Câmara em dezembro do ano passado e recebeu o aval do em sessão remota, com votos favoráveis de 65 senadores e contrários de 13, o texto está pronto para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O objetivo do projeto é ampliar o acesso dos brasileiros à água potável e esgoto tratado, com a entrada da iniciativa privada, então, no setor. Ao defender a matéria, o relator do Senado, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, lembrou que 104 milhões de brasileiros, mais da metade da população, não tem serviço de coleta de esgoto e cerca de 35 milhões não têm acesso, então, à água potável. O Ministério da Economia calcula que, para universalizar
viabilizar, então, todo o acesso ao saneamento básico no país, seria preciso um investimento entre 500 bilhões de reais e 700 bilhões de reais. O governo também prevê que a abertura do setor vai permitir, então, aí a criação de cerca de 1 milhão de empregos nos próximos 5 anos. Jornal da Rede Alesp. Lembrando, então, né, que a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp, levando para você toda a informação a partir das 9h30 da manhã até as 2h30 da tarde, levando de melhor para que você em casa tenha uma informação de qualidade sempre, né? Então, a gente precisa, e a gente diz sempre aqui no Jornal da Rede Alesp, da importância do isolamento social e também do ficar em casa, como bem agora nós ouvimos aqui a deputada Janaína Pascoal, do PSL, falando da importância, então, de olhar com carinho para os profissionais da saúde, né? Então, esse ato simbólico, esse ato solene em homenagem aos profissionais da saúde. A Itália registrou nesta quinta-feira o menor número de casos e óbitos desde o início do surto do coronavírus lá no país. São 120 casos e 16 mortes. Até o momento, o número total de pessoas infectadas é de 238.833 pessoas, com quase 35 mil óbitos. A Defesa Civil italiana disse que atualmente existem 19.578 mil infectados no país e que aproximadamente 90% deles estejam isolados em suas casas com sintomas leves. Os hospitais que no mês de fevereiro entraram em colapsos agora têm menos de 2.000 internações, com apenas 115 pessoas nas unidades de terapia intensiva. Depois de meses com um rígido isolamento imposto para frear o número de novos contágios e mortes causados pela Covid-19, a Espanha reabriu suas fronteiras. E todos ali nos países no entorno, né, exceto Portugal, por medida de reciprocidade, e do Reino Unido, sem que haja necessidade da quarentena. Além disso, a nação ibérica saiu do estado de emergência. Com a retomada, o turismo, importante setor econômico, deve ser estipulado durante o verão europeu. Por outro lado, especialistas temem que uma nova onda da doença volte a assolar o país com a entrada de milhares de pessoas. Até agora, a Espanha registra 246 mil infectados e 28 mil mortos em decorrência da Covid-19. Jornal da Rede Alesp. E nós temos entrevistas aqui no Jornal da Rede Alesp, mais uma aqui via Skype. A gente conversa agora com a Patrícia Atui, ela que é palestrante de empreendedorismo, e ela vai falar justamente nesse momento de crise como faz para empreender. Boa tarde, Patrícia. Eu não escuto a Patrícia, a gente vai retomar, então, a fala com a Patrícia, mas lembrando, né, nesse momento de crise, nós ouvimos num bloco anterior o economista Eduardo Araújo falando sobre a questão de desemprego no Brasil e o quanto o desemprego tende ainda a aumentar nos próximos meses. Então, por isso, é importante a gente ouvir um especialista sobre empreendedorismo para dizer para as pessoas que estão em casa, nos vendo, nos ouvindo, como pode sair dessa situação nesse momento de crise. Daqui a pouco, então, a gente escuta a Patrícia Atui. A gente continua dando informação. Mais uma vez, lá da Europa, o governo de Portugal, depois da reabertura de bares, né, e restaurantes no início de junho, teve de voltar atrás e impor medidas restritivas após o aumento de casos do novo coronavírus. Os novos surtos e restrições estão concentradas na região metropolitana de Lisboa. Segundo dados do Ministério da Saúde, a maioria dos casos é entre os jovens de 10 a 29 anos. Nessa faixa etária, houve um aumento de 90% dos casos
entre 4 de maio e 21 de junho. Entre os chamados adultos jovens de 20 a 29 anos, o crescimento foi de 89%. Dados mais atualizados divulgaram na última segunda-feira, que confirmaram, então, 250 novos casos da Covid-19 e 4 óbitos em apenas um dia na cidade de Lisboa. As regiões de Lisboa e Vale do Tejo são as mais afetadas pela pandemia, com 16.926 pessoas contaminadas. Isso representa 63% de novos casos em apenas uma semana. Entre aí as restrições estão as aglomerações limitadas a 10 pessoas, que anteriormente era de 20, o fechamento de todos os estabelecimentos às 8 da noite e a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos. E serão aplicadas, então, aí multas ainda sem valor estipulado para quem não obedecer às regras. A gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp, levando o que de melhor há de informação para você que está em casa. Então, eu vou lembrar de novo. Agora, coladinho com o Jornal da Rede Alesp, a gente tem a tribuna virtual, como muito bem disse a deputada Janaína Pascoal do PSL, que é esse momento em que os deputados conversam com você que está em casa. Mas lá no YouTube da Rede Alesp, você acompanha toda a programação da Rede Alesp, tanto as comissões que já voltaram a casa, como também tudo que você está vendo aqui no Jornal da Rede Alesp, você depois tem lá no YouTube. Agora, conexão restabelecida com a Patrícia Atui. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, como vai? Tudo bem. Patrícia, a gente estava falando justamente nesse momento de desemprego no país e você vem falar para a gente sobre empreendedorismo. Como é que as pessoas podem, nesse momento de crise, surgir com algum modo empreendedor? Olha, existe aquela máxima de que a gente tem num momento de crise que surgem as oportunidades. E essa não é a primeira crise que a gente passa. E o que acontece? Durante a crise, a gente percebe, não só, principalmente dentro dos nossos negócios, que existem muitas coisas a serem melhoradas. Então, nessa situação, as pessoas começam a desenvolver novos métodos, a melhorar as formas como fazem as coisas, para melhorarem as suas entregas. Então, eu vejo assim, em primeiro lugar, a oportunidade está dentro do nosso negócio. Eu não estou vendendo, reduziram as vendas, quase 20 mil pessoas desempregadas, mas veja, tudo isso, se a gente ficar pensando nos problemas, isto vai nos limitar e vai nos frear. Ao passo de que, se a gente olhar para o mercado e entender que não é todo mundo que está parado e buscar exatamente aqueles setores que estão funcionando, que estão precisando da nossa ajuda. Então, isso é ter um olhar positivo. Exemplos de setores que estão funcionando, por exemplo, setor de recrutamento, de seleção, de mão de obra. Eu cito até um cliente meu que eles já recuperaram assim, o trimestre anterior, já a partir desse mês. Então, está tendo um crescimento, apesar do desemprego, está tendo demanda, sim, de emprego. E outros negócios, também tenho clientes da área de agronegócios, que também está indo muito bem, produtos de limpeza, as pessoas estão se reinventando, o delivery. Então, é mais a questão de talvez mudar. Eu faço algo semelhante, ou eu posso agregar algo no meu negócio nesse momento que eu não tenho, mas que eu vou conseguir suprir a população, suprir as empresas, e aí eu posso empreender. Então, é justamente com essa mentalidade que as pessoas, os empreendedores, eles podem, sim, prosperar em momentos de crise, sim. E nesse momento a gente vê muitos pequenos e médios empresários usando justamente as redes sociais para atingir o seu público, né? A rede social é uma aliada, né, do empreendedorismo.
Sem sombra de dúvida, as redes sociais é a porta para o universo. Quem não está na rede social é como se estivesse no quintal, ainda não abriu a porta da empresa. Então, assim, ela é infinitamente, estar online é infinitamente maior do que você estar, do que ficar offline. É você extravasar as fronteiras, mas olha, não é entrar na internet de qualquer jeito. Existe um estudo, existe uma preparação, tem que trabalhar a imagem da pessoa, qualquer que seja o segmento, a imagem da empresa, ter um processo muito bem desenhado para poder vender, para preparar os seus produtos, para fazer a entrega, para ter uma entrega consistente. Essas empresas de iFood, de delivery, o iFood é um exemplo delas, traz um exemplo fantástico. Lojas Americanas também eu posso citar, de entrega, de acompanhamento, sabe, eles estão assim, acima assim, do máximo, daquilo que se pode dizer como uma entrega boa, pontualidade e dando satisfação para o cliente. E as estatísticas falam que a maioria das empresas, das pessoas, estão buscando a internet, elas estão vendendo seus produtos, elas estão procurando o público-alvo dentro da internet, porque isso daí não vai voltar mais. E muitas pessoas estão se reinventando e estão falando, puxa, por que eu não comecei isso antes? Por que eu não entrei para a internet antes? Então, eu acredito sim que a internet é um dos principais caminhos, meios para prosperar. Agora, falando em redes sociais, a gente falando de algo, né, muito próprio da pandemia, são as máscaras. A gente observa inúmeras páginas de pessoas vendendo máscara de pano, máscara assim, máscara de outro jeito. E a senhora falou no começo da entrevista justamente para tentar observar se isso que você vai vender é diferente daquele outro que está vendendo próximo a você. A gente teve um boom de pessoas vendendo máscaras, né? Nesse sentido, né? Quando as pessoas aproveitam um filão ali de momento, como é que dica você daria, então, para esse empreendedor que está aproveitando uma oportunidade como essa das máscaras, mas que podem ter outras 10 pessoas vendendo também? Uhum. Veja, assim como a máscara, tem outros produtos também que tem aí os seus booms de momento. A dica que eu dou, primeiro, tenha um produto muito bom, inove no modelo, no formato, busque algo que realmente vai fazer a diferença para o consumidor. E você sabe que uma das principais coisas que fazem a diferença na cabeça do consumidor está na entrega. O consumidor, ele vai escolher a máscara do A, do B ou do C de acordo com a experiência que a empresa proporcionar para esse consumidor. Se ele foi bem atendido, se ele teve opções de escolha, se o produto correspondeu à expectativa dele, se teve um retorno, um pós-venda bem feito por parte da empresa. O que é um pós-venda perfeito? É se preocupar com o cliente, não somente ali no início, eu vendi, está tudo certo, o dinheiro já entrou na conta. Não, eu vendi, mas agora deixa eu entender com o meu cliente se era aquilo mesmo que ele esperava, se eu alcancei a expectativa dele com relação ao que ele esperava que eu entregasse para ele. Ele está feliz? Qual é o sentimento que foi gerado? Então, a gente está falando de emoções. A maior parte das vendas acontecem nas emoções. Às vezes a gente vai comprar um negócio, por que eu paguei um valor desse para esse produto, para esse serviço, enfim? Porque fez sentido para mim, eu tive uma experiência, eu tive confiança e fiz o negócio. Então, o próprio comerciante, quem está vendendo, ele tem que ter isso muito nítido e no coração dele. Não é fazer por fazer, é ter esse interesse genuíno pelo seu cliente.
Agora, Patrícia, é importante também contar para quem está em casa que nesse momento, quando se diz empreender, não é gastar tanto. No sentido de, às vezes, para você empreender num determinado setor, você precisa investir um valor grande. Nesse momento de incerteza financeira, não me parece ser o caso. Olha, existem as oportunidades aí de mercado, mas realmente, de fato, não tem essa ideia de que eu vou abrir um negócio e eu vou ter que despender muito dinheiro e agora eu não tenho e tudo mais. Tudo isso é relativo, depende do negócio que você vai abrir, depende, por exemplo, se você for abrir hoje, a maior parte das pessoas estão trabalhando em home office. Os seus negócios estão dentro de casa. Então, já se reduz aí o custo com sala, com aluguel, e é um custo mínimo para você poder abrir um negócio, sendo que você pode ter uma ideia. Você pode também, eu não tenho uma ideia, eu não sei tocar um negócio. Existe um mundo vasto de franquias, de micro franquias com valores mínimos para quem nunca empreendeu, porque você vê, né? Eu tenho pensado muito nessas pessoas aí que estão fora do mercado, que estão desempregados. O que vai ser mais? Qual o caminho que vai ser o mais rápido, talvez, para essa pessoa conseguir ter entrada de recursos financeiros? Primeiro, buscando outro emprego. Porém, com um outro emprego, se a gente já tem muita gente desempregada, vai ser muito difícil. É mais difícil do que se você ter uma ideia, você investir em algo novo e gerar um negócio, e criar um negócio novo. É muito importante isso que a Patrícia Atuí está falando para a gente, né? Ela que é palestrante e especialista em empreendedorismo, porque nesse momento que as pessoas estão em casa, elas podem descobrir também, às vezes, por que não, um novo talento, né? A senhora que é especialista no tema, já tem alguns livros na área. Uma dica final aí para quem está ouvindo, vem da gente. Bom, eu tenho aqui algumas dicas de livro, inclusive eu mesma escrevi um livro que é Empreendedores de Sucesso Vencendo Desafios através do Business Coaching. Então, dentro da minha experiência aí de 9 anos com coaching, eu reuni as principais empresas que tiveram resultados extraordinários. E eu trago nesse livro as informações do que eles fizeram, que estratégias que utilizaram, tudo que eles desenvolveram nos seus negócios, que eles conseguiram sair da crise, porque isso já tem 9 anos que eu reuni essa obra, e que eles conseguiram vencer, conseguiram prosperar. Tem empresas que aumentaram as vendas em 1000%, tem empresas que triplicaram o número do seu negócio. E olha, eu vou te dizer um negócio, a maior parte das mudanças estão aqui, nas cabeças das pessoas. Você acredita? Perfeito, é isso mesmo. A maior parte das pessoas... Sim. Não, justamente só falando que essa questão mental é muito importante. Já te agradecer, então, pela sua entrevista esclarecedora aqui no Jornal da Rede Alesp. Até uma próxima. Até a próxima. Obrigada. Legal, ouvindo um pouco de empreendedorismo aqui no Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp na luta e ao combate à Covid-19 fica por aqui. Agora você segue com a Tribuna Virtual. Até uma próxima. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.